Olá, buenos dias, muchachos! Fala, jovem! Meti um português para enganar vocês, mas continuamos em Havana. Esse é o nosso segundo dia de passeios aqui por essa cidade incrível. É isso aí, nós estamos adorando conhecer Havana e hoje nós pretendemos fazer alguns dos passeios mais emblemáticos aqui. A gente quer conhecer o Museu de la Revolución, uma fábrica de charutos e no final acabar numa tradicional noite cubana. É isso aí, para começar o dia, como a Mandinha falou, a gente está em frente ao Museu de la Revolución, que é um dos principais cartões postais deste país. E eu tenho certeza que esse é o lugar que o Betão mais quer conhecer nessa viagem, gente. Porque ele é apaixonado por história. Você sabia que o Betão já fez faculdade de história? Live to Trip é muita cultura, é por isso que a gente fala sempre aqui, ó, siga as aulinhas do tio Betão. É isso aí, galera, então fica ligado, porque eu tenho certeza que esse dia vai ser incrível, cheio de dicas e você vai adorar acompanhar com a gente. Vem! Aqui no museu custa 200 pesos por pessoa e tem o serviço de guia, se você quiser que ela vá contando um pouco mais da história, é o que a gente vai fazer, custa 50 pesos. Então dá um total de 250 pesos por pessoa. Lá dentro tá em obra, então a gente vai no piso primeiro aqui, né, na planta barra, e vamos tentar ir ao segundo. Ela disse que não tá muito legal para tirar foto porque tá com muito andaime, mas a gente vai tentar mostrar para vocês um pouquinho mais e o importante é que a gente conheça mais da história desse país incrível. Vamos lá. O Museu de la Revolución é o antigo Palácio Presidencial de Cuba, ou seja, era lá que os presidentes trabalhavam. Ele levou 7 anos para ser construído e a obra só acabou em 1920. O prédio é lindo, mas é puro luxo e ostentação. Em seu interior tem até mármores de Carrara e lustres da Tiffany. O último presidente a ocupar o prédio foi Fulgêncio Batista, tido pelos cubanos como tirano, e que foi deposto por Fidel Castro, Che Guevara e seus aliados em 1959. Aí galera, essa daqui é a sala que foi inspirada no Palácio de Versalhes. Se você não conheceu o palácio, clica aqui no card que a gente foi lá esse ano, a gente amou, é lindo demais. Porém, Fidel achava que era contra os seus ideais governar em um lugar tão chamativo como aquele. Então, após a Revolução, o palácio foi usado de várias formas e até mesmo ficou fechado por alguns anos, até que em 1974 foi reinaugurado como museu da forma que conhecemos hoje. Aí galera, a gente está chegando agora aqui, ó, onde Fidel Castro deu as boas-vindas à República. Que isso, gente, olha esse chão aqui, é muito importante, hein? Né? Muito fidelzura. Que loucura! Olha a vista que ele teve aqui, ó. Falando para o povo. Companheiros! Compatriotas! Gente, isso aqui é marca de tiro da tentativa de tomada do palácio, né? Na época aqui do Batista, do presidente Batista. Olha isso. Que doideira. Ele colocou uma metralhadora aqui, ó. E aí começou a atacar os estudantes que estavam tentando entrar por aqui, por esse portão. E aqui ficou registrada a marca do combate. Triste, mas irado ter esse registro, né? E poder conhecer mais da história. Esse aqui é um memorial, galera, para os homens e mulheres que lutaram aqui pela Revolução.
Jovem, e aqui no Museu da Revolução, onde a gente tá, tem atrás de mim, exatamente atrás de mim, você tá vendo aqui? O iate em que Fidel Castro e mais 82 candangos, lá nos idos 1959, vieram do México para tomar o poder aqui em Cuba, expulsar o Fulgêncio Batista e iniciar a Revolução. É isso aí, cara. Eles vieram nesse barco aqui, ó, que parece que era de um americano, que eles compraram. Uma parada dessa lá no México, eles estavam no México, já estava exilado no México, inclusive. Não se pode entrar aqui para poder não estragar o iate, né? A temperatura e a umidade são controladas aqui dentro. E a nossa guia falou que este é o bem mais precioso de Cuba, é o objeto mais caro que existe no país. É esse iate aqui que deu início à Revolução Cubana. Aí, galera, a Revolução começou transformando, como não tinha muitos insumos, né, como o exército de Batista, transformava equipamentos agrícolas em armamento de guerra. E aí eles achavam que isso aqui era blindado. Só que não. Olha só os furos aqui, ó. Aí, galera, esse tanque aqui, ó, foi pilotado, dirigido por Fidel Castro. Agora vai ser dirigido por Betão. Sonho meu. Aí eu meto a mão ali e ouve o apito. Pi, 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 pi. E aqui nesse memorial a gente encerra a nossa visita aqui no Museu de la Revolución. Cara, achei bem interessante. Apesar da parte do palácio estar em restauração, a gente pode ver que historicamente é muito interessante. Tem muitos detalhes também bacanas. A expectativa é que o palácio ele fique pronto, né? Toda a parte de obra dele em julho do ano que vem, 2023. Então, se você estiver pensando em programar sua viagem, não deixe de passar aqui que já deve estar bem mais bonito. E aqui é o memorial para todo mundo que lutou, em homenagem às pessoas que lutaram pela Revolução Cubana de Fidel. Vamos conhecer mais de Cuba? Partiu? Então vem! Roberto, seus fãs ao redor do mundo. O bicho é muito gordinho ainda. Galera, bem em frente aqui ao Museu de la Revolución, tem esse restaurante aqui chamado Cha Cha Cha, que a nossa guia indicou, disse que é muito bacana e a gente vai ver se vem experimentar. Mas fica a dica pra você, se você estiver aqui em Cuba, não deixe de experimentar o Cha Cha Cha. Jovem, uma das paradas do nosso roteiro era bem aqui atrás, que é a fábrica de tabaco Partagás. Infelizmente, ela está fechada devido a vacações coletivas. E abre de novo em setembro. Só vai reabrir em setembro, tá todo mundo aqui de férias, a gente não vai conseguir ver como é que é produzido aqui o famoso charuto cubano, também conhecido como Habano, simplesmente Habano aqui. E a gente vai ter que comprar em alguma loja. Uma dica muito importante, não compre na rua. Isso aí, jovem, e essa é a quarta das 4 principais praças que existem aqui em Havana. Calma aí que a minha contra-regra é para segurar minha água. Também conhecida como Plaza Vieja. E essa praça ela é muito interessante, por quê? Porque na terceira praça que a gente mostrou, onde tinha a igreja, também faziam comércios muito lá na frente. E a galera começou a reclamar que o comércio estava atrapalhando toda a Eucaristia, a missa no caso. E aí falaram assim, vamos construir uma praça nova e mandar essa galera toda que está vendendo muamba lá para outro lugar. E foi essa a praça aqui que foi construída, que está atrás da gente. Vocês podem ver no chão, inclusive, tem a marcação dos lugares onde tinham as barraquinhas antigas. É óbvio que eu acho que isso é uma história, mas disseram pra gente a história, eu vou repassar a história, porque é assim que a história continua. Então no chão tem a marcação de onde tinham as barraquinhas, e aqui tinham todo esse comércio rolando popular aqui no centro de Cuba. Hoje tem vários prédios que são do governo, prédios culturais, tem uma escola de audiovisual, tem uma fototeca, tem como é que é o nome daquele negócio, planetário. Tudo isso está aqui nesse meio, e vale dizer que praticamente todos os prédios culturais que tem aqui são do governo do estado.
O governo do estado não, o governo cubano. Todos eles. E tem muita arte, muita cultura e muita história nessa praça também. Todos os lugares que eu passo, 100%, as pessoas olham pra mim e falam: você parece cubano, você parece cubano. Ou seja, eu tô local aqui. Deve ser esse look aqui, ó, cubano. Eu tô local aqui, tô me sentindo em casa, por assim dizer. Mas prefiro o Rio de Janeiro. Conhecido como bolinho de peixe. Mas tá bom? Tá bom? Vou provar. Ai, tá quente. Eu gostei muito. E aí, pimentado? Que chulo! Ontem eu aprendi essa palavra, só falo isso, que chulo. Gente, tá muito calor. Sério, roupas leves, calçado confortável nunca foi tão importante quanto aqui. Aí, jovem, ó, o nosso transporte de hoje é o famoso Cocotáxi. É um táxi aqui em cima de uma motoquinha. Bora! Vamos dar essa nota. Vambora! Ih! Eu ia pagar com moedas de euro. Ele falou que não aceitavam moedas de euro. E aí depois eu falei: tá bom, então vou pagar em pesos, vai ser 1.000 pesos. Ele: tá bom, aceitou. Aí quando chegou aqui ele falou: ah, se você quiser, pra completar o valor, me dá 2 ou 3 moedas. Eu não vou dar moeda, né? Se ele não aceita moeda, eu vou completar com moeda. Aceita ou não aceita, né? É, óbvio. Galera, fica ligado porque assim, tem que negociar bastante, principalmente dependendo da época que você tá vindo. A gente tá numa época que o turismo já tá baixando, né, a alta temporada aqui é dezembro e janeiro. Então, fica ligado, negocia, confirme o valor e vai dar tudo certo. Esta es la cumbia de buenos amigos, suena la cumbia en Xochimilco. Esta es la cumbia de buenos amigos, suena la cumbia en Xochimilco. Y en los canales voy a navegar y por las aguas voy a trabajar. Y en los canales voy a navegar y por las aguas voy a trabajar. E esse dia incrível em Havana não termina por aqui. Ainda vamos fazer um passeio no tradicional carro dos anos 50. Vamos ficar muito borrachos com o mojito mais caro dessa viagem, mas que tomamos em um bar super local. Ah, e vamos curtir um show com uma integrante original da famosa banda Buena Vista Social Club. Para não perder nada, já ativa o sininho das notificações e fica ligado que vem muita coisa bacana por aí. Até a próxima!